que em vez de você querer fazer isso e querer fazer isso a partir de um lugar individual, né? Então, qual que é a minha contribuição para este todo? É você entender qual que é a nossa contribuição possível. Então, como é que você pega uma coisa que já existe enquanto produto cultural e faz uma espécie de remix desse produto cultural? E aí eu acho muito interessante o quanto isso tem brotado nas últimas décadas, né? Também não é uma coisa, a gente não é ponta de lança nesse sentido, não é uma discussão de 2 anos atrás, é uma discussão que já vem de vários anos atrás, né? Algumas décadas. Essa noção de que quando a gente faz junto, a gente é mais do que a soma dos fatores, sabe? Então não é a minha inteligência, ela se soma à inteligência do Lucas, se soma à inteligência do César, se soma à inteligência de outra pessoa que vai participar, e aí a gente tem, né, X inteligência. Não, a ideia é de que na relação, de quando a gente se propõe a pensar junto, rola uma alquimia ali, algo acontece que faz com que o resultado seja mais interessante do que se cada um tivesse feito individualmente, né? Olá, ouvintes! Estamos de volta. Nós somos a Companhia de Teatro Acidental e este é o terceiro episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevista a gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. Hoje, vamos conversar com o César Giraldo, o Lucas Gaspar e a Luísa Janesella, integrantes de um coletivo que se propõe um enorme desafio: traduzir textos em várias mãos e opiniões. Traduzir, como escrever, é uma atividade que a maior parte das vezes a gente entende como algo muito individual, muito autoral e até solitário. Por isso mesmo a gente se interessou por saber mais sobre como eles fazem isso. EY Traduções é um coletivo de pessoas que se encontram para traduzir em conjunto, entendendo a tradução como mais que apenas a transposição de um texto para uma língua diferente, e por isso se dispondo também a pensar praticar desde a escolha do texto a ganhar uma versão em outro idioma até a sua nova edição, publicação e circulação. Pensam a autogestão e o anticapitalismo e têm como foco a produção textual latino-americana. Aliás, os encontros de tradução são abertos e quem se interessar pode procurar na descrição deste episódio o Instagram deles para saber como participar. Olá, bem-vindos, Lucas, Luísa. Muito obrigado por terem topado conversar aqui com a gente. O César já deve estar entrando, mas a gente já vai começando, já vai adiantando. E eu queria começar perguntando para vocês, quem quiser começar a falar, um pouquinho sobre como vocês se conheceram, como surgiu o projeto, ou como vocês chegaram neles, caso ele já existisse antes de vocês entrarem. Saber um pouquinho como foi, de onde veio essa ideia, como que isso começou. Tem duas perguntas nessa pergunta, né? Como a gente se conheceu é uma coisa, como a gente resolveu fazer o coletivo é outra coisa, né? E aí eu tava pensando aqui porque eu e o Lucas a gente se conhece há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo. E a gente se conheceu num contexto muito pouco artístico ou coletivo, né? A gente se conheceu trabalhando e trabalhando numa coisa bem assim, no e-commerce, né? Eu fazia parte de tratamento de imagem, ele era da equipe de conteúdo, produzia os textos e tal. E aí a gente ficou amigo justamente quando a gente sacou que a gente tinha a brisa da literatura e da arte, né? Que a gente sentou um dia e falou, pô, vamos almoçar junto, porque a gente viu no Facebook um do outro que tinha uma pira parecida e que era uma pira que depois ela acabou se desdobrando, né, em muitas outras piras, inclusive na pira da tradução coletiva. Eu acho que já tinha alguma coisa ali, né? Eu lembro que quando a gente sentou pela primeira vez para bater um papo, assim, a gente falou sobre uma publicação do Lucas, que era, ele estava preparando um livro de poemas, mas que tinha uma ideia, tinha uma coisa de livro de artista, uma coisa de livro objeto, e eu estava recém-saída da faculdade, onde eu tinha estudado isso no meu TCC, né, eu sou formada em desenho industrial, então já tinha uma discussão ali que meio que expandia o limite do texto, expandia o limite até da autoria, também tinha essa ideia de uma coisa meio mais espalhada, num certo sentido. Lógico que não era exatamente a mesma coisa, né? Mas aí foi só muitos anos depois de algumas outras piras compartilhadas, que veio o convite por parte do Lucas para a gente fazer esse coletivo.
E aí acho que é legal você contá-lo, você foi responsável pelo convite. O convite, o desejo nasceu antes, mas o ensejo para criar um coletivo, assim, para fazer convite, convidar pessoas, querer criar o rolê todo, foi uma prática que a Tijuana propôs de tradução coletiva. Então, e lá que eu conheci César, inclusive, lá que a gente começou a ter contato, assim. Eu não me lembro o nome do autor do texto, mas o texto chamava Cambiar la Preguntas, de um autor mexicano, falando sobre publicações independentes. E a gente traduziu coletivamente como proposta da Tijuana. Esse texto está publicado no site da Tijuana e tal, digitalmente, e nunca chegou a ser feito fisicamente, né? Mas a partir dali, eu vi que tinha mais um monte de gente querendo traduzir junto, querendo traduzir coletivamente, né? Eu nem sei se usava esse termo, tradução coletiva, assim, na situação, mas a partir dali eu vi que tinha mais um monte de gente interessada, lembrei, mandei e-mail fazendo convite para essas pessoas, e mais pessoas próximas, como o Lu também, e fiz um convite já como era um convite, eu não queria chegar com nada nas mãos, assim, eu cheguei com a ideia de traduzir alguns contos zapatistas do subcomandante Marcos, escrito por ele, né? Que eu achava que tinha pouca chegada, poucas traduções, ou publicações mais, na verdade, né? Que traduções tem, assim, quase todo texto que o movimento zapatista publica aparecem traduções, assim, parece que simultaneamente a publicação dos textos, especialmente no site do Inácio Zapatista. E daí cheguei com a proposição de a gente traduzir alguns pontos, ou pelo menos algum ponto, e ver no que dava, assim. Essa vontade foi, assim, tradução eu já fazia por brincadeira em diversos momentos, assim, e eu queria sair um pouco na verdade, a questão de autoria ou de pensamento único, né, que paira na tradução, assim, é a pessoa que traz para você textos com uma voz única, um pensamento único, geralmente, ou na verdade ele nunca é único, né? Ele, assim, é série de pesquisas, série de diálogos, série de conversas, mas quando ele chega para a gente, ele parece que veio de uma fonte só. E o que talvez as decisões sejam feitas individualmente, mas o processo todo ele é partilhado, né? Assim, é difícil você encontrar alguém que traduza por si só, de cabo a rabo, as coisas, né? Então veio, assim, acho que de uma percepção de que na vida real a tradução autoral não se encaixa tanto, não tem tanto cabimento, né? Ela não de fato acontece assim. É um ideal nosso que a gente tenta seguir, transplantar, a gente se debate com ele, assim. Então a proposição vem um pouco no sentido, pô, e se a gente assumir que essa coisa não é feita sozinha, assim, né? E como é que a gente faz? Se a gente assumir essa coletividade, autoria coletiva, mexer um pouco com essas coisas, assim. Isso foi por volta de eu já não tenho tanta memória, mas acho que uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás já, né? 2021, acho que foi 2021. 4 anos atrás, que a gente começou traduzindo, acho que éramos 4 pessoas. Eu, Lu, César e Isabela também, antropóloga. A gente começou traduzindo junto esses pontos e daí vem tocando o barco desde então, assim, com diferentes projetos, né? Com diferentes intenções, com diferentes frustrações, com diferentes entraves. Mas nasceu o, o, o movimento para traduzir coletivamente, criar um coletivo de tradução, veio de perceber que a tradução hegemônica não faz jus ao seu próprio processo, a ideia que ela veicula não faz jus ao seu próprio processo de constituição, né? E que tinha mais gente interessada em fazer. Assim. Daí veio a ideia de, pô, vamos criar algum coletivo para pensar isso, assim, né? E sempre muito voltado para a literatura, eu da literatura, Lu da literatura, César mais da fotografia, mas muito interessado em literatura também. Daí a gente começou a trocar e traduzir junto. Talvez essa palavra junto e coletivamente, assim, acho que elas são intercambiáveis muitas vezes, né? Coletivo é um termo meio em voga,
mas acho que mais do que tudo é traduzir junto, assim. Ótimo. Talvez a gente pudesse aproveitar que você falou, né, que isso se dá em vários projetos, né, em vários locais, em várias frentes, digamos assim. E talvez falar um pouquinho quais são algumas dessas, algumas coisas que vocês fazem ou já fizeram e na prática, né? Porque eu sei que tem as oficinas, mas também você falou agora do livro de contos, como vocês organizam essa coisa, né? Entre vocês ou oficinas, quais são essas atividades e como vocês se organizam nisso? Eu estava ouvindo o Lucas falar, né, e pensando sobre como a gente é um coletivo de tradução e eu acho que a gente é um coletivo antes de ser de tradução. E aí o que eu quero dizer com isso é que a gente está interessado, me corrija se eu estiver errada, né, Lucas? Ou se eu estiver sendo muito parcial, muito pessoal, mas eu acho que a gente está muito interessado nos modos de fazer junto. Então, assim, o coletivo é um meta coletivo nesse sentido de que é um coletivo que serve para pensar o que é a coletividade. E é claro, não é que a tradução é só uma desculpa, a tradução é o que a gente faz, mas nunca pode ser fazer a tradução em detrimento de pensar a coletividade, né? Em detrimento de uma proposta que é ética e que é política e que é estética e que, enfim, né, que tem a ver com esse fazer coletivo. Então, eu acho que a gente parte daqui para te responder, né, essa pergunta. A gente vai responder ela, acho que mais concretamente, né? Mas acho que o ponto de partida é esse, que todas as coisas que a gente faz, elas têm um fundamento comum. E esse fundamento comum que nos interessa é entender maneiras de fazer as coisas junto, as coisas coletivamente, porque isso nos interessa e porque a gente acha que isso é uma via construtiva possível no contexto atual, em relação a uma série de questões, né? Então, eu acho que tem o fazer central, que é a ideia de tradução mesmo, a ideia de tradução coletiva, acho que depois a gente pode explicar melhor como a gente faz isso, ou seja, na prática, como que são os encontros nos quais a gente traduz mesmo e tal. Mas aí as outras coisas que a gente faz, eu acho que talvez a gente possa falar de três principais, né? Para além da tradução em si, se é que dá para falar da tradução em si, tem o fato de que a gente publica aquilo que a gente traduz, quase tudo. Então, a gente considera que pensar a edição e concretizá-la é parte do processo de tradução, né? Não é uma coisa à parte. A gente entende a tradução como sendo também esse pré e esse pós-tradução. A gente faz as oficinas e a gente tem uma vertente, uma atividade também, de tradução intersemiótica, ou seja, da gente pegar os textos e de alguma maneira transformar em produtos gráficos, né? Em peças gráficas. Então, para além do trabalho com o texto, tem um trabalho visual também, o artista. O Lucas é artesão, ele é artista visual e eu sou designer de formação, né? Então, a gente também pensa as publicações e as derivações dessas publicações, por exemplo, em cartazes e etc., também como sendo parte do processo de tradução, e aí, como eu disse lá no começo, o processo de tradução todo é uma espécie de desculpa, e embora seja uma desculpa muito potente, que nos interessa enquanto fazer, né? Mas uma espécie de desculpa para a gente fazer coletivamente, para a gente investigar maneiras de construir as coisas coletivamente, de fazer junto, né? Então, acho que eu colocaria essas quatro coisas, assim, né? Não sei se você tem algum complemento, Lu. Não sei, para mim acho que funciona bastante assim, também para além de pegar o conceito das atividades, exemplificar um pouco com o que a gente já fez, assim. Então a gente começou traduzindo esses pontos zapatistas, que a gente chegou numa primeira publicação feita bem no MOOC, assim, bem no tentativa e erro, de 3 contos dos contos que a gente traduziu. Depois, quando a gente juntou 5 pontos, a gente se aproximou do estúdio de publicação aqui em São Paulo, que é o Publication Studio São Paulo, faz parte de uma rede de publicação independente, e se aproximou desse estúdio
por conta de uma afinidade ética, política, ideológica, assim. Justamente porque a gente tende a pensar a tradução não só como textual, mas desde a curadoria, desde a escolha do texto, por que traduzir esse texto, qual texto traduzir, até a forma de circulação dele, né? Como ele vai circular depois de traduzido de fato, né? Então a gente começou, se aproximou, publicou, com Laura da Vinha, que é quem toca o Publication Studio. A gente aprendeu a fazer livro manualmente, aprendeu mais assim com equipamentos mais adequados, né? Uma Hotmelt, uma guilhotina, uma outro tipo de impressora. Aprendeu a fazer esses livros por aqui, e desde então a gente passou a fazer nossos próprios livros aqui dentro também, né? As nossas próprias publicações, não só livros. Nisso a gente fez um ensaio de oficina aqui dentro do... O Publication Studio fica dentro de um ateliê coletivo também aqui em São Paulo, que é o Parquinho Gráfico, o qual eu componho hoje. E a gente chegou a fazer uma espécie de oficina-ensaio aqui, em que a gente trabalhou... não lembro agora qual texto a gente trabalhou aqui na ocasião, mas daí já tirando alguns exercícios, o Lu também é pedagoga, também, então eu também trabalho um pouco pedagogia, então a gente alguns exercícios para afrouxar o conceito de tradução da turma, assim, para a gente chegar em experimentos, assim, a gente sempre parte muito da experimentação com a tradução para chegar em um objeto final que se apresenta como objeto final, mas a gente não tem essa intenção. A intenção, inclusive, partilhar mais do percurso até aquela publicação, né? Até aquela publicação ali. Então a gente fez esse primeiro experimento aqui, brincou bastante com um jogo que a gente criou, que chamou de disparadores de tradução, ou eixos de tradução, que são, assim, traduza do português para o espanhol, traduza com sombra, traduza com luz, traduza com movimento, com objeto, traduza com... Daí tem um disparador que a gente tem, que é uma abelha, simplesmente, assim, a gente pega um papeizinho, tem várias essas indicações em papeizinhos recortados, bota num saquinho, assim, de sorteio, alguém tira e traduz segundo aquele critério. Depois a gente brinca de tentar adivinhar qual foi o critério de tradução para chegar naquele resultado, né? Então, fez esse primeiro ensaio aqui. Acho que a segunda atividade já foi no São Dondon, em Niterói, né, Lu? Eu acho que a segunda foi no São Dondon, em Niterói, que é um centro cultural lá. E a gente chegou com um poema para traduzir e traduziu ali na hora. Acho que a gente nem chegou a finalizar, assim, estabelecer uma tradução, né? Foi mais uma atividade solta, frouxa, em ótimo sentido, de traduzir ali, né? Muito de especulação, de experimentar, de imaginar, de discutir. Diga lá, Lu. Não, eu estou querendo ressaltar que essa atividade em Niterói foi junto com um coletivo chamado De Saber. Assim como essa primeira oficina que a gente fez foi numa parceria com o pessoal do Parquinho Gráfico, né? A Casa do Povo. Então, isso também, acho que diz da nossa vontade, enquanto coletivo, de estar com outros coletivos, né? E não só da gente ser mais do que o que a gente chama do nosso núcleo duro, assim, que acabou se estabelecendo hoje como eu, Lucas e o César. Tem o Ivan também que está com a gente, mas que atualmente está um pouco afastado, porque está tendo que se dedicar a outras coisas na vida. Então tem essa flutuação, né? Eu também fiquei um tempo afastada, agora no primeiro semestre, que eu estava terminando uma pós-graduação, correndo atrás de um monte de coisa e tal. Então, assim como a gente tem essa vontade de ser mais do que nós 3 ou 4, né, ou 5, dependendo da época, então a gente se propõe a fazer, por exemplo, oficinas, em parte para isso, para a gente, como se fosse assim, arejar a sala, né? Para a gente ter outras vozes, outros níveis de conhecimento da língua portuguesa ou espanhola, outras perspectivas, outras sugestões, outras, enfim, cabeças, outros corpos, né? Não só não só assim de ter outras pessoas, indivíduos, pessoas físicas com a gente, mas a gente também se interessa por parcerizar com outros coletivos, então também com outros grupos de pessoas que também estão interessadas em pensar o que é ser um coletivo.
Então, acho que a trajetória tem sido um pouco também nesse sentido, da gente pensar com carinho nas nossas parcerias, assim, né? Porque aí, acho que continuando, aí depois a gente foi direto foi na União Cultural, não, foi na Simples, né? Foi na Livraria Simples. Daí a gente fez uma parceria com a Livraria Simples para fazer uma oficina lá, trabalhou com um acervo, ou com um catálogo de publicações que a Livraria Simples tem, então a gente foi pesquisar o que eles tinham de publicado em espanhol, tinha publicações em língua espanhola, para decidir que textos, porque a gente não chegou com um texto já, assim, vamos traduzir isso aqui, a gente chegou com algumas opções, para o grupo discutir, assim, qual texto seria, de que forma seria feito, a gente tem algumas dinâmicas prontas para tradução, mas a coisa vai se desenrolando de fato conforme a gente vai fazendo e com as pessoas que compõem, a gente entende que compõem o EI, o coletivo de tradução, naquele momento, né? Então, bom, outros assuntos, mas a gente fez com a Simples, uma parceria com a Simples, deu essa oficina lá, chegou na tradução de um conto da Silvina Ocampo, que chama Acorda. Em seguida, a gente foi para União Cultural pela Amizade dos Povos, é um nome comprido, né? Mas acho que é esse mesmo, União Cultural pela Amizade dos Povos. Lá a gente também chegou com algumas opções de textos a serem traduzidos, uma seleção prévia. Acabamos traduzindo alguns capítulos do livro Eduquei Minha Filha para um Apocalipse Zumbi, do Diego Valeriano. Daí a gente fez a oficina seguinte. A gente pulou a do Centro de Cultura Social de São Paulo. Verdade. A gente também, quando a gente fez o Centro de Cultura Social de São Paulo, é um espaço que é ligado à tradição anarquista da cidade, né? E aí eles têm uma pequena biblioteca, e aí a gente também fez um trabalho de buscar na biblioteca deles coisas que poderiam ser traduzidas, e a gente fez uma oficina um pouquinho mais estendida, né? Que teve também mais de um encontro, e que a gente também fez esses exercícios que o Lucas chamou do tipo exercício de soltar um pouco, de expandir um pouco o que é a tradução. Eu não lembro exatamente qual foi a cronologia, mas eu acho que foi anterior à da Livraria Simples. A do Centro de Cultura Social. E aí depois a gente fez, então, a da Livraria Simples, que também foi um pouco mais estendida. Depois a gente recebeu esse convite para fazer uma um pouco mais longa também, na União Cultural pela Amizade dos Povos, que é interessante, a gente não conhecia esse espaço antes de ir para lá, mas é um espaço que surgiu, acho que na década de 60, se eu não me engano. Foi fundado pelo Florestan Fernandes, tinha uma galera assim, né? Eu não lembro exatamente os outros nomes, mas assim, uns figurões da intelectualidade brasileira da época, assim, um pouco não, totalmente, como uma resposta à criação da União Cultural Brasil-Estados Unidos. E na época chamava União Cultural Brasil-União Soviética. E aí depois, com a queda da União Soviética, aí virou União Cultural pela Amizade dos Povos, mas sempre teve essa, assim, né, essa oposição à ideia da gente estar alinhado culturalmente, ideologicamente com os Estados Unidos, né? Então, na época que a gente foi fazer essa oficina por lá, eles tinham atividades pontuais, assim, mas eles tinham basicamente aulas de idiomas, eles davam aula de chinês, russo e espanhol. E aí a gente entrou com uma oficina de tradução. Acho que isso é importante dizer também, né? Até o presente momento a gente tem traduzido do ou pro espanhol. Às vezes para o portunhol, às vezes para desenhos, às vezes para, né, materialidades. Mas em línguas, assim, em idiomas estabelecidos, a gente tem transitado do português para o espanhol, um pouco por entender que o Brasil fica um pouco isolado do restante da América Latina, por conta de a maior parte da América Latina ser hispanohablante e a gente falar português, né? Existem outras línguas na América Latina, mas elas são bem minoritárias, né? Sejam línguas originárias, assim, né? Os idiomas indígenas, por exemplo, que tem menos falantes e são muito mais pulverizadas, né? Enquanto língua nacional, a gente tem basicamente português e espanhol, e tem francês e tem inglês, mas assim, é bem menos, né? Então a gente, até hoje, a gente optou por América Latina e ainda com esse recorte dentro da América Latina que é espanhol e ou português. E
E aí, enfim, isso tudo para dizer que a gente fez essa oficina lá na União Cultural pela Amizade dos Povos, e aí depois teve essa última lá na Tarântula, né, Lu? Isso, daí a última oficina que a gente deu foi em parceria com um salão de cabeleireiro, que é o espaço de Bert, que já se chama Faca Peluqueria, é de leitura, de literatura independente, ou literatura radical, enquanto tem cortes de cabelo, assim. A gente fez nesse espaço, que hoje está se tornando meio que uma biblioteca, um centro cultural também, assim. Então, para além de salão de corte de cabelo, é também um espaço cultural, no sentido mais estrito que a gente costuma ver, né? E daí ali a gente traduziu um capítulo do livro Lacerda Punk, de Constança Álvares de Castilho, uma escritora chilena que mora aqui em São Paulo, em São Bento do Sapucaí, no interior. Traduzimos junto com a autora, inclusive, eventualmente, ela foi em vários encontros nossos. Estava junto na hora da feitura mesmo, da publicação, assim. E todos esses grupos muito diversos, assim. Então, na Livraria Simples, um público de livraria de bairro, independente. No CCSSP, no Centro de Cultura Social, com uma galera anarquista, abertamente anarquista. Na União, uma galera, inclusive, mais velha, de outra faixa etária, majoritariamente marxista, comunista. E na Tarântula, uma outra pegada, assim, foi mais com o pessoal de identidade queer ou pessoas transgêneras e tal. Então foi assim muito diferentes os grupos com os quais a gente tem trabalhado assim para fazer publicações, mas sempre nessa ideia de alastrar a tradução ou a política, ou trazer a política para a tradução mais, né? Às vezes se torna uma coisa meio técnica ou então só literária, muito fechadinho, né? Assim, acadêmico. Então a gente tem essa vontade de partilhar. E Lu comentou que a gente tem feito português e espanhol, transitado entre esses dois polos, é muito em função da similaridade das línguas, das duas línguas. Né? A gente, assim, eu não sou um falante fluente de espanhol. César é colombiano, ele não é um bom falante de português, mas a fluência também não é tanto. Então a gente parte do desencontro, ou do descompasso da fluência, ou do conhecimento pleno, da ideia de conhecimento pleno, para traduzir. E acha que quando bota uma ideia na roda, fazendo ela girar, ela se transforma e a gente chega numa tradução que é satisfatória, boa, assim. Né? Fazer girar em torno de diferentes conhecimentos, diferentes graus de intimidade, diferentes afetos em cima das palavras e tal. Então, a gente tem traduzido português e espanhol justamente pela similaridade das línguas e pela facilidade de acesso mesmo por quem não fala aquela língua de fato, né? Dá para especular muito em cima das coisas a partir do desconhecido mesmo. Assim. E acho que é uma coisa que nos interessa do ponto de vista ético e político, né? A ideia de não criar uma barreira prévia, então a gente diz nas nossas... por exemplo, no nosso site tem isso posto, né? A ideia de que a gente não tem nenhum pré-requisito assim, para participação, nem mesmo o conhecimento das línguas que vão estar em jogo. Basta a pessoa ter interesse de traduzir coletivamente, se sentir alinhada com o que a gente traz enquanto proposta, né? E isso me interessa muito no sentido de que isso é uma aposta na inteligência coletiva. Então, se a gente vai ver, tem toda uma discussão de diferentes maneiras, mas em diferentes vertentes das artes contemporâneas, né? Então, essa discussão tem certos contornos nas artes visuais, tem outros contornos na literatura, mas está muito presente uma discussão de pulverização de autoria, que passa, inclusive, pela noção, por exemplo, de apropriação, e de que é mais interessante, em vez de você produzir uma coisa nova, né, em vez de você se propor a dar um passo para frente, como se existisse um para frente, né, como se a conversação da humanidade fosse unívoca, reta, linear e desenvolvimentista, sabe, assim, tipo, andando numa direção só,
que em vez de você querer fazer isso e querer fazer isso a partir de um lugar individual, né? Então, qual que é a minha contribuição para este todo? É você entender qual que é a nossa contribuição possível. Então, como é que você pega uma coisa que já existe enquanto produto cultural e faz uma espécie de remix desse produto cultural? E aí eu acho muito interessante o quanto isso tem brotado nas últimas décadas, né? Também não é uma coisa, a gente não é ponta de lança nesse sentido, não é uma discussão de 2 anos atrás, é uma discussão que já vem de vários anos atrás, né? Algumas décadas, sei lá, acho que daria para colocar a década de 60, talvez, né? Talvez antes até, não sei. Mas essa noção de que quando a gente faz junto, a gente é mais do que a soma dos fatores, sabe? Então não é a minha inteligência, ela se soma à inteligência do Lucas, se soma à inteligência do César, se soma à inteligência de outra pessoa que vem participar, e aí a gente tem, né, X inteligência. Não, a ideia é de que na relação, de quando a gente se propõe a pensar junto, rola uma alquimia ali, algo acontece que faz com que o resultado seja mais interessante do que se cada um tivesse feito individualmente, né? E aí eu acho que é muito sobre isso, é muito sobre... Às vezes não é uma soma, às vezes é uma subtração, sabe? E no sentido de que, pô, às vezes... Bom, vou dar um exemplo concreto, né? A gente se encontra majoritariamente online, por conta de o César, ele hoje em dia está na Colômbia, mas quando a gente começou, ele morava no Brasil, só que no Rio de Janeiro. Então a gente sempre fazia os nossos encontros online, porque era a maneira da gente estar todo mundo junto. E aí, eventualmente, quando o César conseguia vir para cá, ou quando a gente conseguia ir para lá, a gente fazia encontros presenciais, que também tem seu charme, mas a gente se encontra basicamente online. E a gente... muito concretamente, a gente pega o texto que vai ser traduzido, alguém faz uma primeira versão dessa tradução, e normalmente essa pessoa faz essa primeira versão com a ajuda de tradutores automáticos, lógico, não só usando um tradutor automático, mas, se necessário, com a ajuda dele, né? Então, mais ou menos, cada um de nós faz esse tipo de colaboração com a tecnologia, e aí depois a gente coloca isso num documento online, no qual é possível comentar. Então, aí as outras pessoas vêm e fazem isso antes do encontro, né? Previamente ao encontro, lição de casa. Faz comentários. Então, pega pontos, né, que acha que são polêmicos ou que poderiam ser melhorados, faz sugestões, coloca dúvidas, faz perguntas uns para os outros, tudo nos comentários. E aí, no dia do encontro mesmo, a gente senta junto e vai lendo e parando nesses comentários. E aí a gente discute estes pontos que são polêmicos ou geraram dúvidas ou chamaram a nossa atenção, às vezes também é isso. Pô, isso aqui é muito bonito. Gostei da solução que você deu para isso. Soou muito bem, a sonoridade ficou legal. E aí, às vezes, a gente até aprofunda numa questão que a pessoa nem tinha percebido, né? A pessoa que foi responsável pela primeira versão da tradução, ela fez algo meio na intuição e aí alguém apontou, falou, nossa, olha só, aqui tem, né, uma assonância interessante. E aí a gente pega, finca pé nisso, se for o caso. E é um processo bem lento, né? Mas tudo isso para dizer que, às vezes, eu vou lá, faço a tradução base e eu acho que está redondinha, perfeita e tenho motivos sérios para ter escolhido todas aquelas coisas que eu escolhi. E aí, quando a gente chega no coletivo, há discordâncias. E aí, nessas discordâncias, às vezes eu abro mão daquilo que eu achava que estava maravilhoso. Então, também tem a ver com você... Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo que é uma subtração. Quando a gente, muito voluntariamente, com muita alegria, porque não é uma tristeza abrir mão, e isso também é uma coisa que a gente aprende nesse fazer coletivo, né? De você falar assim, olha, putz, que tô surpresa aqui, né? O que eu achava que era a melhor solução não é a melhor solução. Então, vou abrir mão disso aqui. Então, às vezes, a gente corta, né? A gente corta fora uma solução que parecia boa. Às vezes, dá muitas discussões. A gente brinca que é melhor quando a gente está em número ímpar, porque aí dá para ter voto de Minerva, mas é só uma brincadeira, porque, na verdade, a gente não resolve as coisas no voto, a gente tenta resolver as coisas no consenso, e às vezes esse consenso não é unânime, no sentido de que não está todo mundo 100% feliz com aquilo, mas a gente tenta chegar pelo menos num lugar em que está todo mundo confortável com aquilo.
né? Mesmo que não seria a minha escolha. Mas eu entendo essa escolha. E se essa é a escolha do coletivo, beleza. Aí a gente toca o barco, né? Então, eu falei pra caramba, mas para exemplificar, assim, o centro mesmo, assim, né? O âmago do nosso processo tem a ver com isso. E nesse esse processo, e a lentidão desse processo, e a dedicação, porque é ralar, assim, não dá para falar assim, faz de qualquer jeito, sabe? Não, tem que ser um negócio muito comprometido. Então, comprometimento com esse processo e a lentidão desse processo, a meu ver, são o que permite que essa inteligência coletiva se manifeste. E aí faz com que o resultado seja, a meu ver, muito interessante, né? E para continuar na toada das atividades, então a gente teve o primeiro momento foi um período longo de encontros para traduzir os contos. Depois a gente se dividiu entre um mês de oficina, teve oficinas de um dia, né, como aqui dentro do Parquinho ou no São Bongon, ali em Niterói. Teve oficinas de 3 meses, mais ou menos, acho que da Simples foi de 2, se não me engano, da União também por aí, 2 ou 3 meses. Da Tarântula agora também durou, acho que 4 meses ao todo, quase. Foi bem longa, assim. E para além dessas circunstâncias de tradução, assim, desses rolês de tradução, a gente também nos últimos 2 anos vem se dedicando à publicação de uma revista. A gente resolveu criar uma revista de tradução e daí são trabalhos anuais, assim, a gente leva o ano inteiro trabalhando em traduções. E não é que a gente trabalha em muitas traduções. A revista, a gente fez a primeira publicação de revista que a gente fez foi ano passado, número 0. Fez um recorte do tema fronteira, com chamada aberta, publicações em português, para a gente traduzir para o espanhol. E agora a gente traduzindo para o português, escritos em espanhol. São 9 textos, não são poemas, todos. No primeiro foram poemas, na primeira revista. Esse daqui o que a gente chamou de textos só, a gente não fez recorte de gênero nenhum. E não são longos. No Word daria meia página, por exemplo. Então, poemas de poucos versos e tal, as linhas. E são 9. Mas são 9 muito dedicados, assim. E trabalha bastante tempo nesses 9 textos e no formato da publicação para fazer caber ou para contemplar tanto o recorte que a gente fez na chamada, dessa vez foi em A Rebeldia e a Revelia, uma coisa comigo contra o Estado, agindo apesar do Estado, né? E daí a gente pensa também junto com a gente traduz com as pessoas autoras, eventualmente, quem quer colar, quem pode colar, e a publicação, o formato dela, notas de rodapé, eventualmente, ilustrações, tudo isso a gente vai junto com esse povo que tá frequentando o rolê junto com a gente, assim. Então, é um trabalho extenso, longo, de mais fôlego, que a gente vem se dedicando mais, assim, organizadamente ou mais programaticamente, ao longo de um ano, e a gente foi encaixando oficinas junto com essa revista nossa nos últimos 2 anos, né? Então são trabalhos paralelos e que nem sempre a gente que chama do núcleo duro do coletivo, eu, Luiz César e Ivan hoje, participam de tudo. Então também tem essa disponibilidade de não fazer parte de tudo que o coletivo produz, né? Então, assim, a ideia nossa, um desejo nosso, como inicial, assim, de proposição do coletivo, é que essa prática, ou essa dinâmica, se alastrasse a revelia da gente, apesar da gente. Então, a ideia é que, fez uma vez para a gente apresenta as dinâmicas, pedagogias abertas e tal, e quer reproduzir, reproduz, assim, quer usar o nosso nome, pode usar, não quer, usa outro. Mas a ideia é um pouco de fazer disseminar, mais do que a gente querer concentrar todas as atividades em nós mesmos, assim, né? Nessas pessoas especificamente, a gente tem um desejo de alastramento, assim, fazer correr solto a partir de outras pessoas, outras perspectivas, outros contextos. Então, eu acho que é isso. Acho que é sempre interessante ver como outros grupos chegam a coisas semelhantes por caminhos diferentes ou coisas diferentes por caminhos semelhantes. Isso é muito, muito bacana. A gente também tem
muito essa reflexão sobre a questão da apropriação, né, dos materiais, de criar no remix, de pensar essa questão da autoria, outras formas de autoria, ou até não se preocupar tanto com a autoria, né, mesmo que em outro âmbito. E também acho muito interessante como é muito visível que em todos os níveis, todas as escolhas, todos os âmbitos, vocês fazem escolhas que são explicitamente éticas e políticas, né? Eu acho isso muito bonito de ver. Mas eu queria também perguntar uma coisa que talvez vá não na contramão disso, mas porque eu sempre tenho a impressão de que quando a gente de fato trabalha no coletivo, né? Quando a gente de fato tem um trabalho coletivo, esse lado ético e político ele não é só um discurso, né? Mas ele aparece justamente nas coisas que não pareceriam talvez tão grandiosas, tão éticas, tão políticas, que às vezes nas coisas muito pequenas, né? Nas coisas muito cotidianas. Criar procedimentos, criar caminhos o que pareceria técnico se revela muito maior, tem consequências muito maiores, né? E acho que também que outro campo que explicita muito as nossas questões ou nossas escolhas éticas e políticas é quando a coisa não dá certo, né? É quando o discurso do coletivo deixa de ser um ideal, né? E que surgem problemas, né? Surgem dificuldades, surgem desafios. Então, eu acho que eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre o quanto os procedimentos são fixos ou vão mudando de um trabalho para o outro, como eles foram sendo desenvolvidos, quais eventualmente eles são, né, para além do que vocês já contaram, mas como se dá esse dia a dia mesmo, né, essa minúcia do trabalho, e quais problemas eventualmente surgem, e se encalacra, quando já encalacrou, não só no sentido da tradução em si, né, encalacrou aqui nessa palavra, nessa frase, ou até, não, encalacrou quando a gente estava decidindo quem ia lá fazer a oficina, encalacrou quando a gente estava decidindo como ia ser a publicação, se ia ter publicação ou não, né? Nos diferentes níveis. Se vocês têm casos ou exemplos para dar nesse sentido. Cases de fracasso. Tô brincando com isso, ainda com esse termo tão corporativo, né, em inglês. Justamente porque eu acho que no contexto do que a gente faz, quase não se aplica essa noção de tipo assim, pô, isso aqui é um fracasso. As coisas enroscam, mas é parte do processo, né? E aí, enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava lembrando de uma coisa muito concreta e específica que aconteceu uma vez, que a gente estava traduzindo justamente a corda da Silvina Ocampo, né? E aí tinha uma expressão que era arreganha-dientes, que eu não conhecia. E aí uma das pessoas que estava participando da oficina era tradutora profissional, inclusive do espanhol. E aí ela não estava responsável pela parte do texto, porque uma das metodologias que a gente faz é se dividir em duplas, cada dupla traduz um pedaço, depois a gente junta tudo e aí no coletivo a gente faz uma revisão, né? Um pouco para otimizar o tempo, um pouco para as pessoas poderem trabalhar em duplas e depois no coletivo para ver a diferença entre trabalhar em dupla e trabalhar no coletivo e tal. E aí, enfim, nesse processo essa pessoa não tinha ficado responsável pelo trecho que tinha essa expressão arreganha-dientes, que quer dizer, assim, objetivamente, né, no dicionário, se você vai no dicionário, é tipo a contragosto. Se não me engano, era exatamente isso, assim, a ideia era a contragosto, era, né, Lu? E só que aí eu não tinha ficado com ela, tinha ficado com uma dupla que acho que era eu e mais alguém, a gente não conhecia essa expressão, e aí a gente falou sobre como a gente achava que contragosto era pouco. Era uma tradução pouco expressiva, porque a gente achava que era muito expressivo no espanhol isso, tipo arreganha-dientes, como se a pessoa estivesse arreganhando os dentes. Não é que ela está passivamente não querendo fazer a coisa, ela está arreganhando os dentes de não querer fazer a coisa, né? E aí teve uma coisa, num primeiro momento, de essa pessoa que já tinha esbarrado com essa expressão 10 mil vezes na vida de tradutora dela, né? De falar assim, não, é isso, sabe? É a contragosto. Não tem outra opção aqui. E aí a gente insistiu que tinha. Não por
critérios técnicos, mas porque tinha surgido naquele coletivo uma vontade de ir mais a fundo naquela questão, né? E aí essa vontade de ir mais a fundo, de investigar se tinha outras possibilidades para aquela tradução, etc., acabou se dando, né? Acabou se concretizando. Essa pessoa comprou a ideia, então ela também entrou na dança e topou pensar outras alternativas, embora no primeiro momento ela tivesse sido mais categórica, do tipo, não, é uma expressão fechada, só tem uma tradução, né? E aí a gente, nossa, investigou várias possibilidades, blá, 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 fez, tentou várias coisas, trocou várias. E isso assim, todo mundo olhando junto para um arquivo, né? E aí trocando a contragosto por, sei lá, eu não vou lembrar quais eram as outras opções, né? Mas a gente foi trocando, e no fim a gente optou por a contragosto. Então eu acho isso muito interessante porque o resultado foi exatamente o mesmo que teria sido se aquela pessoa, que é uma tradutora profissional, tivesse traduzido sozinha, neste caso específico, né? Mas o processo por trás, muito legal. Sabe, o processo por trás, e acho que muito legal, inclusive para esta pessoa tradutora profissional, porque ela talvez tenha olhado com um outro olhar, menos acostumado, vai, para essa expressão, que no mínimo no que ela evoca quando traduzida de maneira muito literal para o português, né? Essa ideia de dentes arreganhados, ela carrega uma carga expressiva. Então, de alguma maneira, essa pessoa também tipo pôde revisitar uma coisa que talvez estivesse meio adormecida ali, né? É um jeito de entrar na linguagem. Você comprar a brisa do outro, inclusive você comprar a brisa do outro que sabe menos do que você, né, tecnicamente da língua espanhola, por exemplo. E acho que tanto essa pessoa gostou da experiência que depois ela chamou a gente para dar uma oficina em outro lugar, né? Ela foi a ponte entre a oficina na Livraria Simples e a oficina na União Cultural pela Amizade dos Povos. Então acho que esse é um exemplo muito claro de uma coisa que incomoda, assim, né? De uma coisa que trava, que parece que vai dar briga, às vezes até dá um pouco de briga, mas no fim das contas pode ter uma resolução que da porta para fora, né? Então, assim, no resultado do texto, é a resolução mais canônica, padrão, mas que tem todo um processo por trás que é riquíssimo e que nos interessa talvez mais do que o produto. E aí acho que entra até uma outra discussão, né? Que é a discussão a respeito de como que a gente faz então as pessoas terem contato com o processo e não só com o produto. E que aí entrando um pouco não, né? Permanecendo um pouco na sua pergunta a respeito dos momentos em que a coisa é mais complicada, eu acho que a gente ainda não resolveu bem essa questão. Eu acho que a gente fez bons experimentos de como que a gente traz a discussão dos bastidores nas nossas publicações, por exemplo, né? Então, a gente tem resolvido isso, por exemplo, com notas de rodapé. A gente tem resolvido isso de alguma maneira registrando as discussões que se dão durante os encontros, em comentários do lado do texto, etc., e depois elegendo alguns desses comentários para serem trazidos para publicação como notas de rodapé, marginalia, enfim, de alguma maneira eles estarem presentes na publicação. Então, é um produto que compreende o processo. É um produto que traz em si marcas do processo. Mas eu acho que a gente podia fincar mais o pé nisso, sabe? Eu acho que isso ainda está sendo desenvolvido. Eu acho que a gente não encontrou uma fórmula, não sei se a gente vai encontrar uma fórmula, mas que tem espaço para essa investigação, porque é muito difícil, inclusive, da gente sair dos modelos com os quais a gente está muito acostumado de produção editorial. Sabe? É muito difícil pensar um comentário sobre um texto que não seja uma nota de rodapé. E, tecnicamente, é muito difícil de fazer um comentário sobre um texto que não seja uma nota de rodapé, pensando no uso de software de diagramação, entende? Se eu abro o InDesign, tem lá, tipo, inserir nota de rodapé. Isso é muito mais simples do que eu inventar um outro jeito de fazer isso e de como que ele vai conversar com o restante do projeto gráfico. Então, acho que essa é uma grande questão que a gente ainda está investigando e que eu acho uma delícia investigar ela, mas acho complicada, sabe? E esse entrave também, ou
É uma espécie de limitação, né? Toda ferramenta te oferece essas coisas e limita certas coisas também, assim. Então, a gente trabalha com textos na nuvem, textos então, digitais, no ambiente digital. Isso dá pouco recurso para a gente ter outras formas de registro ali na publicação, né? Então, dificilmente você rascunha no digital, você apaga. Assim, o que teve antes não existe mais, uma vez que você apagou, né? Você não rabisca como no papel, você não taxa como no papel, você não escreve embaixo como no papel. Então, a manualidade ela vai te oferecer outras coisas aqui. Então, recentemente, tive contato com uma publicação que a gente próxima acabou fazendo na França, de poemas brasileiros traduzidos para o francês. Muita coisa registrada à mão ali. Então, criaram duas impressões numa mesma página. Uma de registro de processo, com essas anotações, caligrafia própria, e outra do texto final, ou do texto que é apresentado como final ali na publicação. Eles trabalham em duas cores, no preto e no rosa. E isso é algo que a gente não costuma ter tanto, justamente por trabalhar com o digital, e não com a tradução ali fazendo tudo no papel, né, anotando essas coisas. A gente tem pouco registro disso e por isso talvez a gente fique um pouco preso ao que a nota de rodapé, por exemplo, para registrar um processo, um comentário sobre o que está ali publicado, né? Mas mas na oficina da Tarântula, por exemplo, a gente acabou tirando mais fotos distribuir papel, lápis para todo mundo, assim, por encontros presenciais, e registrando mais essas anotações assim, das pessoas, desenho. E assim, anotações pode ser falando sobre o texto, como pode ser desenhando alguma outra coisa que está tomando a cabeça da pessoa. Né? Isso faz parte da tradução também. Divergir ou sair do roteiro, do caminho que está todo mundo caminhando junto, também faz parte dessa trilha coletiva. Né? Se alguém se perde em algum lugar, em algum momento vai ter que ser buscado, ou vai buscar o restante do grupo. Né? Mas o que produziu ali em paralelo também é interessante, faz parte, é sugerido por aquela dinâmica, por aquele contexto, por aquela socialização. Então a gente tem tentado trazer, como trabalha presencialmente, quando trabalha todo mundo junto no mesmo espaço, assim, tentando trazer um pouco mais esse registro informal do processo de tradução, assim, para dentro da publicação, né? É uma forma de que a gente encontrou de fazer isso também. E sobre outros entraves, tem entraves, por exemplo, conceito de coletivo, né? O conceito de coletivo também é complicado. A gente está em dois aqui agora, em duas pessoas, né? Eu e Lu seríamos do Lei de Tradução. O quanto a gente pode falar por todo mundo que passou por todas as publicações nossas, ela não tem tipo, tradução, quem fez, diagramação, quem fez, revisão, quem fez. Não tem isso. São os novos pessoas que participaram de todo o processo. E daí que participaram de todo o processo pode ser colou um dia, entrou sem falar e saiu sem falar, tá lá também. Colou todos os dias, falou pra cacete, todo mundo discutiu, brigou, tá lá da mesma forma. Assim. Então, todas as pessoas que passaram por esse ambiente, esse contexto de tradução, estão lá registradas e de forma horizontal. A gente não difere funções, né, nas publicações, né? Então, e daí para isso, a gente tem que se abrir também o coletivo não pode ser nós três hoje que estamos dando entrevista aqui, estamos conversando aqui, né? Eu, Luiz César, tá? Então, tem que contar com dinâmicas outras, ou com grupos outros também, para formar essa coletividade. Muitas vezes porque a gente não tem disponibilidade também para estar presente em tudo. O Lu falou que ficou um pouco mais afastada esse ano, está voltando mais agora, assim. A oficina na Tarântula foi uma proposta que eu fiz, que eu conduzi junto com Beatriz Toledo, Bea, que toca o espaço. Então, ela ali, no momento, naquele contexto de EI, Bea era uma integrante do EI, assim, raiz, como se fosse raiz, né? A gente construiu o rolê junto, assim, então. E o restante das pessoas
foram se integrando também, então foram formando esse coletivo. Mas esse coletivo que partiu de uma única pessoa que se descolou do núcleo duro do coletivo naquele momento, né? Então também tem esse. A gente já chegou, inclusive, a delimitar um número mínimo de pessoas para se encontrarem para traduzir, para entender aquilo como coletividade. Então a gente chegou a falar: se tiver menos de 3 pessoas, não funciona. Mas talvez tenha esses outros rearranjos, trabalhos conjuntos que conformam uma coletividade, né? Para não ser a coletividade que é presumida do EI, mas é uma outra coletividade que se conforma. Mas a gente entrou em embates enquanto isso está sendo um coletivo, isso não é um trabalho de 2 pessoas fazendo, porque eventualmente se encontram só 2 pessoas participam mais. É, se uma pessoa não fala, não participa, como essa pessoa pode ser considerada integrante daquele contexto, né, daquela atividade, como ela é autora daquela atividade, assim, meio absurdo também. Mas a gente tem que, assim, dar esses saltos, esses deslocamentos, essas torções, na verdade, no ideal, para que para que a coisa aconteça de fato, né? Então, trabalhar com esse conceito de coletivo alastrado também, ou fazer junto, que talvez seja uma expressão mais rasteira, mas talvez ela diga um pouco mais assim também, né? Fazer junto, pensar junto, estar junto, né? Comer junto. Nos encontros presenciais a gente come, leva bebida, leva comida, conversa, faz outras coisas, pessoas para fumar, partilha cigarro, não sei o quê. Então, tem outras dinâmicas de conformação de coletividade que não são das pessoas que são convidadas, por exemplo, para participar de uma entrevista, né? Ótimo, e acho que isso que você falou é muito como a gente tem pensado também, tem tudo a ver com o que vai acontecer agora, né? Quer dizer, se a gente quer que a coisa aconteça, ou a gente faz sozinho, porque nunca dá certo, o coletivo nunca é o que a gente idealizou, nunca é do jeito ideal, né? Então a gente vou fazer sozinho porque não dá, porque as pessoas nunca estão, não podem no horário, né? Ou a gente aprende que é isso, que às vezes tem gente que vai estar e vai estar quieto, tem gente que vai chegar depois, né? Quando o César me escreveu falando, tem problema, eu vou chegar às 7, eu já estou tão acostumado com isso em 20 anos de trabalho coletivo que eu falei, você chega quando der e a gente vai lá, e então agora eu vou colocar o César aqui junto com a gente. E é isso. E agora eu quero mais saber do César, mesmo que ele não saiba o que a gente está falando aqui, o que a gente está conversando há 1 hora, mas eu acho que é isso mesmo, que é assim que funciona, né? O coletivo. Tem gente que vai chegar depois e vai dar sua contribuição, e às vezes essa pessoa, sem fazer ideia do que a gente está conversando há 1 hora, vai dar uma contribuição fundamental que a gente estava sem saber, a gente estava esperando ela, né? E ainda mais sabendo que agora eu sei que o César tem um ponto de vista diverso, né? Uma vez que vocês são as pessoas que falam o português, né? E não necessariamente são os profissionais do espanhol, né? E o César, lógico, já tem a experiência do português, mas olha pelo outro lado, não é isso? Então, César, você mal chegou e já está sendo chamado a Berlinda para dar o seu depoimento sobre como é o seu ponto de vista sobre esse trabalho, sobre as dificuldades desse trabalho, sobre a trajetória de vocês. Oi, Arthur, Lucas, Luísa, tudo bem? Nossa, para mim, o trabalho é maravilhoso. Para mim é um ponto de fuga, o coletivo, é um lugar, primeiramente, é um lugar seguro para mim, né? É um lugar onde eu posso estar tranquilo, eu posso me expressar, eu posso falar meu portunhol e não tenho medo de ser criticado. De fato, meu, meu português ajuda um pouco para o trabalho que a gente desenrola aqui no coletivo. Então, desde o começo, eu acho que rolou uma química entre nós três muito, muito forte, muito, muito carinhosa, com respeito à brincadeira que a gente faz aqui, não? É uma brincadeira, gostamos de brincar com a linguagem, não? Gostamos de brincar com o espanhol, com o português e tal. Eh,
já passei e eu falei com eles e a gente sabe isso, não? A dificuldade de sumar pessoas ao coletivo, né? E já passei por essa pressão de ser a única pessoa, o único hispanohablante do grupo, né? Porque tem essa também, tem esses riscos, né? Eu sou colombiano, meu espanhol é de colombiano, eu gosto mais do espanhol que vai para o norte, para o Caribe, que o espanhol que vem para o sul. Meu espanhol não é muito parecido, de fato. Tem divergências com o espanhol dos chilenos, dos argentinos, dos paraguaios. Eu gosto, meu espanhol é de uma pessoa de Bogotá, mas eu gosto do espanhol caribenho, né? Então, eu incorporo na minha fala palavras que são muito caribenhas, que não têm muito, às vezes, que ver com o espanhol do sul. E isso não falo que seja negativo, mas é uma pressão que a gente já falou, né? Porque eu sou o único hispanohablante, não? A gente gostaria de ter um boliviano, um chileno, um mexicano, até um espanhol, né? Para dar essa amplitude, não? Para nossas traduções. Mas é, é o que, isso é o que há. Eso es lo que hay y estamos aqui para isso, não é? Isso é o que há e somos nós. Então, além disso, que dessa pressão de ser o único, eu acho que o trabalho é maravilhoso, o trabalho das oficinas. Eu moro no Rio, agora estou na Colômbia, em Bogotá e tal. Eu gostaria de participar ainda mais nas oficinas presenciais e tal. A gente já teve uma experiência no Rio, em Niterói e tal, mas minha experiência como integrante do coletivo, dos inícios com Lu, com Luísa e tal, com Ivan, é uma experiência maravilhosa e é um trabalho muito gostoso. Desde meu ponto de vista, é um trabalho que alimenta muito esse trabalho do coletivo, né? Brincamos, eu me sinto sempre brincando, procurando palavras, trocando, inventando palavras, não? A gente inventa palavras e tal. É gostoso, é outra forma de fazer. Eu, às vezes, faço traduções oficiais, comportadas e tal, mas isso aqui é outro rolê, né? Aqui é outra, é outra vibe aqui. Então, é isso. Para mim, é isso. César trouxe essa situação de ser o único hispanohablante desse núcleo duro que a gente chama do coletivo, e ele ficou nessa por muito tempo, assim. Pela maior parte do trabalho do coletivo, o César foi essa pessoa. Acho que na Simples a gente teve uma pessoa que era venezuelana também, né? Para além da tradutora Uhum. profissional, que é uma hispanohablante. Mas ele ficou, né, nesse lugar por muito tempo, assim, e eu confesso que para mim era um pouco, claro que o César tem domínio do português, mas para mim era um pouco invisível a dificuldade que é ser a única pessoa que de fato fala uma língua ali no grupo, né? E recentemente a gente trabalhando na revista agora, nessa última revista que a gente tem trabalhado, a gente está traduzindo do espanhol para o português. Então, são pessoas autoras de países latino-americanos e hispanohablantes. Então, tem mexicano, tem argentino, tem uruguaiano, não sei o quê. E eu, nesse contexto, era a única pessoa que falava português nativo. Então, eu me vi tentando, assim, também puxar as coisas. E a gente está traduzindo para o português. Como é que eu, que não falo mal, ou não sou fluente em espanhol, vou convencer de que algo em português não é talvez o mais adequado, que não é o que melhor se encaixa, ou então talvez faça sentido abrir mão desse encaixe de palavra por palavra para, porra, vamos pirar então, assim, todo mundo está sentindo que é outra palavra, apesar de não ter
o arcabouço, a história que eu tenho daquela palavra, mas talvez faça sentido uma outra. Então, como é que a gente faz isso? Assim? Então, é uma dificuldade também como lidar com esses dois polos que a gente tem trabalhado, né? Um pouco a ideia de polo português e espanhol, espanhol-português, chegada e partida, né? Sendo poucas pessoas ou então com dificuldade com a língua mesmo, né? De conversa. Recentemente a gente participou de um seminário promovido por um projeto que se chama Ayrton Não é um Livro, de Toná, um autor mexicano, um pensador, publicador mexicano, que atualmente está no Chile, e ele organiza anualmente uma série de seminários para falar sobre literatura independente. Nesse ano ele resolveu criar um recorte que é a tradução coletiva. E a gente ali, especialmente eu e Lu, que não somos hispanohablantes, né, falando para um monte de gente que não fala português ou mal compreende o português. E como é que é isso, né? A gente embolou a língua assim, uma vez atrás da outra. Saiu do encontro exausto, porque você tem que ficar fazendo torções de uma língua que você mal compreende, que você mal entende, torções mentais para fazer se encaixar aquilo no seu contexto de português puta, é uma dificuldade mesmo esse trânsito, esse intercâmbio, assim, essa comunicação de fato, né? Como explicar uma coisa para uma pessoa que não fala a tua língua. É claro que a gente tem, aí a gente abre mão a gente abre mão não, a gente lança a mão de uma língua do futuro, que é o portunhol, né? Que vai estar sempre no futuro, nunca vai se estabilizar. A regra dela não tem muita regra, né? Parte das regras das duas línguas distintas e cria um Frankenstein, e cria um híbrido com essas regras, né? Parte da gramática de um vem em algum momento, em outro momento a gramática não vem do mesmo jeito, né? Então é um pouco essa abertura a monstros mesmo, né? Ao esquisito, ao estranho. Eu fiquei com vontade de comentar também que houve momentos nos quais a gente precisou de ajuda externa, né? Porque, por exemplo, quando a gente estava traduzindo o Eduque a mi hija para Una Invasión Zombie, esse é um texto argentino e ele é escrito com muitas gírias do que a gente depois descobriu ser o lunfardo, que é tipo uma gíria, né? Um sistema de gíria assim, urbano de Buenos Aires, assim, especificamente. E aí a gente encontrou online um dicionário de lunfardo, que claro que ele é tecnicamente muito pior do que os dicionários mais estabelecidos, mais oficiais, mas tinha coisa que a gente encontrava lá e que às vezes iluminava, né? Era uma clareira, assim, tipo, então se isso é aquilo, aí a gente consegue traduzir o resto da frase inteiro, né? E aí a gente começou a apelar para os conhecidos também, né? Então tinha uma pessoa na oficina que tinha um amigo argentino, que não era um amigo jovem, né, que ia manjar das gírias de quebrada de Buenos Aires, mas que estava em Buenos Aires. Então, algumas coisas a gente tentou perguntar para essa pessoa. E rolou de ele ajudar a gente em muitos momentos. E aí a gente começa assim, pô, eu tenho um amigo que é filho de uma argentina com um brasileiro, deixa eu mandar uma mensagem para ele e ver se ele sabe o que é isso aqui. Então também vira uma atividade que ela é uma atividade de pesquisa e de interlocução num sentido bastante amplo. E, de novo, é uma coisa que faz com que o processo seja lento, né? Porque a pessoa vai te responder dali a um tempo, porque você tem que buscar em vários lugares até encontrar em um, mas que, pô, é muito legal porque você vai abrindo essas clareiras, assim, né? Você pega um texto que, pô, eu entendo espanhol, mas eu não entendo lunfardo. E aí tem um pedaço do texto que para mim é um mistério. O que será que essa pessoa está querendo dizer aqui? E aí, através dessa espécie de arqueologia da coisa, assim, né? Aí a gente vai abrindo essas clareiras e aí vai ficando muito interessante. Então, também é uma maneira muito rica de aprender outro idioma, outros, talvez, idiomas, né? Se a gente assumir que não tem um espanhol latino-americano,
né, que a gente tem espanhóis, e isso também foi uma coisa muito interessante, assim, ao longo do processo, da gente buscar traduções situadas, né? Então, da gente descobrir dicionários e dicionários online que dizem que tal palavra na Colômbia é X coisa, né? Na Argentina é outra coisa, na Bolívia é outra coisa. Então, a gente vai investigando também esses diferentes lugares. E o português? Também não são muitos para vocês? Isso aparece na prática? Quer dizer, vontades ou entre as pessoas, discordâncias do português? É importante ressaltar que somos sudestinos, eu e o Lucas. Né? Isso é uma grande questão. E o português de César também por ter morado no Rio e no Espírito Santo. Então também está mais próximo do nosso, do meu e de Lu, assim, apesar de ter suas distâncias, né? É claro que o português não é né? Assim, o português, nem o português em geral, quanto mais o português brasileiro também, né? Nem o português de Portugal, de Angola e tal. Então, o nosso português também não quebra-cabeça e, assim, foi até o que eu não sabia como praticante, eu chamo de bobo alegre, quando você faz por bel prazer, assim, sem contar muito consequências, eu falo que é fazer de bobo alegre, assim. Mesmo traduzindo como bobo alegre, eu não tive contato com o que depois eu fui descobrir que era a tradução domesticante ou exotizante. Então, é trazer para o seu contexto, ou então considerar mais o seu contexto ou o contexto de partida, de onde veio, né? Contexto de chegada ou contexto de partida. Eu não tinha contato com esses dois conceitos, né? De exótico e de doméstico na tradução, assim. Então, foi descobrindo isso no caminho. Mas a questão já estava lá. Quando a gente trabalhou com os textos do Comandante Marcos, ele tem os textos que ele escreve são muito coloquializados, né? Então, são textos fluentes, assim, que reproduzem bastante da cadência da fala das comunidades zapatistas, né? E daí a gente se pergunta, a gente tenta achar um contexto muito similar ao do zapatismo aqui no Brasil para levar para isso, talvez seja a Serra do Padeiro com os Tupinambá, então a gente vai ter que conviver com os Tupinambá para trazer o texto para cá, porque esse é o contexto mais paralelo ao movimento zapatista. Será que é o caso? Ou será que a gente... a gente tem nossa perspectiva, a gente tem nosso lugar, assim, de raiz, onde a gente foi criado com isso, as palavras com que a gente foi criado, talvez adotar um pouco mais isso e fazendo certas concessões ao que a gente entende como passiva de percepção geral no português, assim. Então, talvez essa palavra seja muito o que se diz de regional, mas talvez seja para a gente, para os outros. Então, assim, constantemente se debatendo, e é por isso que a gente não publica de forma fechada, não quer publicar de forma fechada, que a gente não quer apresentar aquilo com uma totalidade da tradução. Ela tem 1000 versões possíveis. Se a gente traduzir hoje um texto, daqui a um ano a gente provavelmente vai traduzir diferente, ele vai estar diferente, assim. E pode ser das mesmas pessoas e com os mesmos referenciais, vamos dizer, com os mesmos dicionários, assim. Ela vai ser diferente em algum aspecto. Então, é um pouco tentar abraçar a incompletude e apresentar essa incompletude de alguma forma, assim. É daqui que se fala, são esses termos que a gente precisa falar, tem mais familiaridade, tem menos e tal. Então, é um pouco lidar com isso nós mesmos e também apresentar essa incompletude na tradução, de apresentar uma publicação, né? Para isso, mais a gente pensa as notas de rodapé do que para explicar termos ou contextualizar as coisas. É mais para a gente para apresentar uma obra incompleta de fato, né? É uma obra, a gente diz que é uma obra hipercontextualizada, né? Foi produzida naquele contexto, naquela situação, por aquelas pessoas. Por outras pessoas, em outros contextos, em outra situação, seria traduzido de outra forma. Sim, invariavelmente, seria diferente, né? Então é um pouco assumir isso mesmo, assim, de que a gente não dá conta, não tem como dar conta.
além disso, eu acho que, por exemplo, no caso que falou Lucas do subcomandante Marcos, né, a gente, a nossa tradução muitas vezes é a terceira, quarta tradução, porque, por exemplo, são, no caso dos contos zapatistas, alguns contos zapatistas são bem de tradição oral. Eles não são, originalmente, não são escritos. Então, já aí tem uma tradução. Depois a gente traduziu para português, mas a gente queria manter o tom da oralidade, né? Então, aí é onde eu pergunto para eles: bom, mas isso assim na fala cotidiana, não escrita, na fala, como vocês diriam tal coisa, né? E aí é que eles falam: não, Minas Gerais tem uma frase para isso, não sei, Nordeste falariam tal coisa. Porque a gente também procura isso, né? Também que é texto escrito, nos textos, por enquanto, são escritos, a gente gostaria de fazer traduções orais, não sei, alguma coisa. Mas também é isso, né? Muitas coisas com as quais a gente trabalha vem da tradição oral, né? E não é uma tradição escrita, né? Não é não são umas narrativas com uma estrutura formal, por exemplo. Se a gente pegasse o subcomandante Marcos com uma régua da gramática espanhola, não funciona isso, está errado, diria, né, um acadêmico, alguma pessoa, mesmo Silvina Ocampo, não sei, qualquer outro autor ou autora. A gente trabalha com isso, né? A gente gosta disso, né? Também de levar a tradição oral para o escrito, mas preservar o tom da nossa tradição oral, né? A nossa língua são faladas, né? Não são muito, são prioritariamente faladas, sim. É uma coisa que eu acho que volta como imagem, assim, é o próprio nome do grupo, né? Que é esse EI, né? Que eu acho muito interessante, porque ao mesmo tempo que parece que ele marca uma divisão, né? Tem até uma barra dividindo, né? Mas a barra também junta. E o E e I são muito próximos, na verdade, né? Porque a gente não fala E, a gente fala I, né? Pelo menos nós, sudestinos aí em geral, né? Falamos I. Então poderia ser II, né? Se você falando em voz, né? Se a gente for considerar a oralidade. E eu acho que trabalhar em coletivo e trabalhar com tradução são coisas muito semelhantes, né? Em termos de o que você precisa mudar na chave de pensamento, né? O nosso projeto chama Modos de Ser Muitos, porque eu acho que, de algum modo, tem a ver com isso, com tentar lidar com esse muitos, que é sempre plural e, ao mesmo tempo, tem uma tentativa nunca possível de unificar, né? Se você não unifica nada, não tem conversa, mas se você unifica demais, também não tem conversa, né? Entender que essa relacionalidade é anterior, talvez, a simplesmente as coisas existirem, né? Eu sempre penso isso também da tradução, que quando você começa a trabalhar muito com tradução, você percebe que a tradução é anterior à existência das línguas diferentes, dos textos diferentes, né? E eu fiquei viajando se também a gente é possível e desejável e talvez até necessário escapar de uma certa unidade que querendo ou não, está no começo, tá no modo como a gente costuma pensar a tradução, que é a gente parte de um texto de partida e chega em um texto de chegada, né? É possível partir de muitos textos e chegar a muitos textos? É possível partir de muitos textos e chegar em um texto? É possível partir de um texto e chegar em muitos textos? Né? Como também vocês falaram, né, dessa coisa de como registrar, como publicar o processo, como essa publicação pode ser plural, né? Mas sem deixar de ser uma, o quanto isso habita o trabalho de vocês ou não, faz sentido para vocês ou não? Para pegar isso partir de um texto e chegar em vários textos, na primeira e última, por enquanto, edição da revista, a gente tem um poema específico, um poema em prosa, de Nathan Sheffer, que chama Domingo, que a gente fez uma tradução textual, a gente chegou numa tradução textual para o português, e a gente também tem duas traduções intersemióticas, são duas imagens distintas
e que Lu trabalhou mais dedicadamente, que uma, inclusive, é interessante, porque uma é o desenho que foi feito na frente do papel. Outro é o desenho que se formou no vazar da tinta no verso do papel. Então, a gente também, assim, e a gente apresenta essas diferentes versões na revista, né? Então, a gente não tem... e aquele texto especificamente sugeriu isso para a gente. Não quer dizer que os outros textos não sugerem isso, mas isso motivou a gente a trabalhar de outras formas, com mais versões daquele texto. Acho que tem um outro também de Trísio, né, que a gente fez mais de uma versão, justamente porque era um poema de língua fronteiriça, né, do Rio Grande do Sul com o Uruguai e a Argentina ali. Então, era um texto já parcialmente em portunhol, mas mais curiosamente, ele usava termos que eram usados tanto no espanhol quanto no português, por aquele contexto de fronteira. Então, talvez não tivesse nem traduzido, era só republicar aquele texto, né? A gente optou por traduzir e tal, e criou diferentes versões. A gente criou uma espécie de tipografia do portunhol, uma possibilidade tipográfica do portunhol também, né? Assim, não é a tipografia do portunhol, mas é uma possibilidade tipográfica do portunhol em que a gente ajustou o kerning, que é a proximidade das letras, para uma se sobrepor à outra, e a gente acabou formando palavras que são muitas vezes quase legíveis, mas que comportam a grafia e a dicção do espanhol e do português, ou de alguns espanhóis e de alguns portugueses. E daí a gente vai brincando com isso, é um jeito é um jeito de refletir, né? de brincar, de fazer roda com aquilo, né? Mais do que querer apresentar um pensamento concreto, início, meio, fim, hegeliano, não sei o que, a gente brincar, diferentes versões, diferentes possibilidades, o que isso nos abre mais do que isso nos fecha, né? A gente reconhece fechamentos, a gente reconhece fechamentos no sentido de limitações, coisa que a gente tem a testa muito grande para fazer isso na cabeça, assim, que não, é difícil da gente comportar, mas que a gente tem que assumir de alguma forma esse caminho múltiplo que tem no traduzir também. Então, é um pouco isso, assim, vários textos podem chegar numa única tradução, o que geralmente a gente trata como obra, né? A obra é um pouco isso, né? São múltiplos textos, múltiplas vidas confluídas numa única peça. Agora, a gente, além de concluir nessa única peça, a gente quer fazer com que a peça reabra também, ou reapresente esses caminhos, ou sugira esses caminhos e caminhos outros, assim. Então, um movimento de abertura e fechamento constante. Assim. Acho que estava pensando se eu tinha alguma coisa para complementar, né? E eu acho que talvez só falar de novo sobre a importância do processo, sabe? Essa ideia de que a gente está mais interessado no movimento que está entre o ponto A e o ponto B do que no ponto A como ponto de partida ou no ponto B como ponto de chegada. Então, a gente pensando, né, o ponto A como o texto base, que a gente, até nessa revista que o Lucas citou, a primeira revista, que na verdade é a número 0, né, do coletivo, a gente chama o texto base de matriz e a gente chama as diferentes traduções dele, quando há mais de uma, né, de derivações. Então, a gente tem um lugar de onde se parte e alguns lugares aos quais se chega. Mais importante do que a matriz e suas derivações é o caminho para partir da matriz e chegar nas derivações, né? É esse espaço entre o ponto A e o ponto B. E aí, de novo, a nossa vontade parcialmente realizada de conseguir registrar isso e publicar isso, e dar a isso a dignidade que a gente acha que merece nas publicações que a gente botou no mundo. É nesse nível de importância, né? Tá na base do que a gente faz essa ideia de que mais importante do que o produto final é o processo, só que a gente tem uma série de motivos muito justos e dignos e importantes que nos levam a querer ter produtos, então a gente quer publicar,
mas aí o pulo do gato é como publicar de uma maneira que não caia nas muitas armadilhas que a gente pode cair e que fazem com que a gente acabe oferecendo uma coisa muito fechadinha, né, para o leitor. E aí, por isso, também a gente considera que pensar a publicação tanto enquanto objeto físico ou digital, né, mas assim, enquanto objeto, quanto do ponto de vista de aonde a gente quer que isso chegue, porque diferentes produtos editoriais chegam em diferentes lugares. Né? Uma coisa digital que você acessa com QR Code pode ser uma grande ferramenta de difusão de um texto, porque não depende de você fazer uma tiragem, não depende de você estar geograficamente no mesmo lugar e etc. Ao mesmo tempo, você está limitando a pessoas que têm um smartphone e não têm medo de usá-lo. Por outro lado, se você faz uma publicação impressa, você pode chegar em lugares, inclusive afetivos, na casa das pessoas, né, nas estantes, etc., que você não chega se você fizer só uma publicação digital. Então, assim, entender as peculiaridades. Estou usando coisas muito grandes, né? Estou pondo digital e impresso, mas também tem particularidades dentro, né? Então, assim, vou fazer o impresso. Decidi que eu vou fazer o impresso porque me interessa por motivo X, Y, Z. Como é que eu faço com que essa revista, ou esse livro, ou esse volume, enfim, essa publicação, que sei lá o nome que eu vou dar para ela, traduza os nossos princípios, traduza o processo de tradução e convide a pessoa que vai ler a uma leitura que também não seja uma leitura unívoca, que não seja uma leitura tradicional, que não seja uma leitura que parte do princípio de que existe uma tradução certa para as coisas, né? Então, como é que eu faço com que essa publicação também sugira isso? E aí a gente vem com essa coisa, por exemplo, das muitas notas de rodapé. A gente vem com essa ideia de que um mesmo texto pode ter mais de uma tradução. Então a gente não opta por A ou B, né? Tem momentos em que a gente faz duas versões e é isso aí. Então também essas escolhas, sabe? Escolhas editoriais e escolhas que têm a ver com onde a gente vai distribuir esse material, como a gente vai distribuir esse material, a gente considera que são parte do nosso processo de tradução. Traduzir também é isso. Né? É difícil, não é fácil não. Poxa, eu tô assim, muito contente, muito instigado, com mais vontade do que eu já estava de tentar participar de uma oficina e descobrir na prática como isso funciona, morrendo de vontade, espero ter essa possibilidade. Mas queria, antes de terminar, perguntar se vocês acham que tem alguma coisa a mais que faltou falar, que faltou perguntar, que vocês eventualmente pensaram. Acho que vale uma coisa que a gente já discutiu bastante sobre o produto, né? O que se produz, assim, como algo final, assim, da experiência, do rolê, né? E acho que talvez o grande motivo para que se produza algo é para que se conte história. Então, você ter um objetinho, você eventualmente alguém acha na sacada, tá fuçando ali alguma coisa, se largou em cima da mesa, não sei. Acha, não sei, porque pergunta que porra é essa, pergunta o que é isso, e você poder contar uma história e falar sobre, acho que esse é o ensejo do objeto, né? Esse é o propósito do objeto, você poder falar sobre aquilo que o contexto em que aquele objeto foi criado, assim, poder falar sua versão, seus afetos naquelas circunstâncias. Então, é por isso que a gente procura criar ou finalizar o processo com um objeto, né? Para que ele não se finalize, justamente, para que ele não seja final, para que ele dê corda para conversas e afetos e socializações e outras coisas assim. Por isso é importante de um produto. A ideia de um produto seria aquilo que é final, mas não é aquilo que é intermediário, né? É um ponto, uma guarida para que se continue o caminho, né? Para mim tem um assuntão que ficou de fora que é grana. Vou dizer que eu estava pensando nisso mesmo. Quando você falou a gente tem um interesse em publicar, eu falei, isso envolve uma questão, como eu falei, né? Tem essas questões delicadas.
Eu acho que assim, a gente poderia ficar 3 horas aqui falando sobre dinheiro, no geral e em específico, mas eu acho que eu fiquei pensando, né, assim, já que a gente está fechando a conversa, o que pode ser interessante da nossa experiência para coletivos em geral, né? A gente falou de várias questões que eu acho que podem ser do interesse geral, mas a gente falou de várias questões específicas de tradução e etc. Mas eu fiquei pensando que essa questão de como a gente se financia e de que expectativas a gente tem em relação a dinheiro, que é uma coisa que infelizmente rege a nossa vida, né, da qual a gente depende e tal, eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco, assim, né? E eu acho que, enfim, deve ter ficado muito claro que a gente não lucra nada com esse coletivo, né? O que não significa que a gente não tenha uma receita. Ou seja, as coisas que a gente publica, a gente vende. Mas a gente vende não com vistas a encher nossos bolsos, mas com vistas a tornar possíveis ações futuras do coletivo. Então, a gente concretamente tem uma conta PJ num banco, que está em meu nome, porque eu tenho um MEI, saca? E aí os dinheiros vêm para esta conta e, e aí eles são eventualmente utilizados para coisas do tipo comprar material, papel, toner, o que quer que seja, para produzir mais publicações. Eles são utilizados para bancar a nossa ida a lugares. Então, se a gente precisa se deslocar muito para fazer uma oficina num lugar que a gente acha que é muito interessante que tenha uma oficina, a gente tira dinheiro desse caixa. A gente usa esse dinheiro eventualmente para inscrição em feira de publicação. Então, que a gente gostaria de participar para fazer os nossos, né, as nossas publicações alcançarem mais gente. A gente já usou para alugar espaço para fazer oficina. Então, tem lugares que a gente conseguiu negociar um valor, mas não conseguiu se isentar completamente de ter que pagar para o espaço também, porque também é a estratégia de sobrevivência financeira do espaço, e a gente também busca honrar isso na medida do possível, né? Então, também a gente já usou para isso. E acho que é mais ou menos por aí, assim, né? O dinheiro que entra é um dinheiro que sai. Não é um dinheiro que fica muito acumulado. A gente sempre tenta deixar uma gordurinha ali para a gente não ser pego desprevenido, mas a ideia é fazer rodar isso, né? E aí acho que tem essa questão de ordem concreta, que é com como a gente ganha e com o que a gente gasta o dinheiro que a gente faz circular. E não sei se tem alguma outra coisa relacionada a isso que seria interessante de falar, que eu estou pensando. Bom, na maneira como a gente precifica as coisas, porque também a gente já experimentou algumas estratégias, né? A gente entende que em alguns contextos a gente não cobra nada, então, sei lá, a gente já fez oficinas absolutamente gratuitas e, por exemplo, num lugar que a gente teve que pagar um aluguel, a gente cobrou uma mensalidade com vistas a cobrir este aluguel, né? Então, a gente tirou do caixa, pagou o espaço e aí, quando a gente fez a oficina, esse dinheiro meio que empatou, voltou para a gente meio empatando, assim. Então, a gente faz um pouco essa conta, para no mínimo empatar, e a gente tenta entender o que é um valor possível para o público-alvo que a gente gostaria que colasse. Então, a gente pensa em como, sei lá, qual é o valor médio de uma oficina? Quanto que a galera pagaria? Quem fica de fora? A gente tem alguma estratégia para botar para dentro quem fica de fora? Então, a gente tenta, quando é pago, ter uma política de bolsa, né? E de bolsa com base em critérios afirmativos. Então, do tipo, se a pessoa quer uma bolsa, a gente faz perguntas para ela do tipo se ela faz parte de algum grupo minorizado, se ela fez a educação formal dela em escola pública ou não, né? Então, a gente tem critérios que a gente usa como concessão de bolsa. Até hoje a gente nunca precisou deixar ninguém de fora, mas se um dia precisar desempatar, a gente, né, usaria isso como critério. Então, acho que é legal colocar isso também. E aí, falando de maneira muito concreta, assim, como que a gente se organiza para saber quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro sai. Eu não acho que a gente tem um controle que funciona maravilhosamente bem. A gente certamente deixa algumas coisas passarem,
mas a gente tem uma planilha compartilhada, que a gente tenta botar o que entra, o que sai, pelo menos os grandes valores, né? A gente tenta deixar isso registrado. Então, tem uma certa burocracia por trás que acho que é importante de falar, né? Então, acho que isso é uma parte da discussão do dinheiro, e acho que a outra parte da discussão do dinheiro é a gente vive uma lógica na qual a gente acaba se dedicando a coisas que dão dinheiro, por uma questão de sobrevivência, né? Eu sou obrigada a dedicar uma parte considerável da minha semana a trabalhar, porque eu, né, não sou herdeira, preciso pagar as contas, etc. E aí é muito difícil a gente manter o tônus, a gente manter a dedicação, a gente manter a vontade de fazer a coisa para algo que não tem um retorno financeiro. Então a gente busca essa motivação em outros lugares. Eu acho que também isso é uma coisa que eu sinto que todo coletivo em algum momento passa por essa questão, sabe? De ou você falar assim, não, então vou transformar isso aqui numa fonte de renda, e aí saem, né? Daí derivam muitas questões complicadas. Às vezes se você fizer isso, você matou o propósito do coletivo. Às vezes não, mas às vezes sim, dependendo de qual é o propósito do coletivo. Eu acho que a gente está um pouco nesse lugar. A ideia não é transformar isso aqui numa fonte de renda, mas aí a gente tem que buscar motivação em outros lugares, porque a vida não está fácil, meu amigo, né? Então, é, acho que é isso. Eu fiquei afastada grande parte do ano. E eu fiquei afastada porque, diante de um cenário no qual eu precisava tirar alguma coisa da minha vida para não burnoutar, né? Para não entrar em parafuso, para não espanar. A gente fala em burnout, sendo que a gente tem essa expressão tão bonita na língua portuguesa, que é espanar, né? Infelizmente, eu tive que tirar uma coisa que não me dava dinheiro, né? E que me dava muito trabalho. E não só trabalho em termos de hora, mas trabalho em termos de dedicação, objetiva e subjetiva. Então, eu acho que isso é uma coisa legal de dizer assim, que é lindo, é uma delícia, mas não é fácil. E não é fácil você se manter motivado. E acho que eu acho que é muito, muito rico que a gente tenha mantido a coisa funcionando aí ao longo de, sei lá, 4 anos, com todos os percalços, com a nossa dificuldade de chamar mais gente, né? A gente tem equilibrado aí, todo mundo passou por perrengue, a gente tem um longo histórico de, né, questões pessoais, assim, que cada um passou ao longo desse tempo, mas estamos aí, estamos galhardamente aí. Então, acho que se for para deixar uma mensagem final, eu gostaria de falar dessas questões de ordem muito prática, assim, não é fácil, mas estamos aí. Não, eu agradeço muito, porque não é fácil fazer essas coisas, não é fácil lidar com isso também, às vezes não é fácil falar sobre isso, nem todo mundo quer falar sobre isso. Eu estava na minha listinha de perguntas, eu fiquei em dúvida se fazia ou não, eu fiquei que ótimo que vocês fizeram a entrevista sozinhos. Eu realmente aqui hoje estou um inútil, vocês foram completamente maravilhosos, me pouparam de todo o trabalho aqui. Mas eu agradeço, porque eu acho que é muito importante falar sobre essas coisas mesmo. E também fiquei pensando, né, que é isso, às vezes a gente precisa deixar de lado esses trabalhos para não espanar, e ao mesmo tempo, se a gente não tem eles, também a gente espana, né? Se a gente está o tempo todo sozinho, tendo que lidar com a nossa sobrevivência, né? Que vida é essa? Que depressão é essa? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem conversado é o quanto o trabalho coletivo é fundamental até para a saúde, né? Até para a saúde. Para além da ética, da política, da estética, né? Que é também, lógico, tudo isso, no fim das contas, é junto, né? Mas acho que a gente enlouquece mesmo, né? Acho que a gente está numa sociedade adoecida, né? Numa sociedade em que a solidão deixa as pessoas muito adoecidas. Então, acho que esse propósito coletivo é algo que é muito, muito importante para a gente, e é muito bonito ver outros coletivos que têm esse trabalho, essa visão. Então, agradeço muito mesmo por essa e todas as falas. Sem demagogia nenhuma, essa é uma das circunstâncias que motiva fazer, assim, né, trocar. Assim, e foi já agradecendo o convite para a conversa com o coletivo e tal.
É muito curioso um grupo de teatro ter procurado a gente para falar de trabalho coletivo, né? Assim, a hora que chegou o convite, eu falei, pô, mas que grupo de teatro quer com nós? Assim, não sei porquê, de onde veio isso, o que veio e tal. Mas é isso, de partilhar, de trocar, assim, de lidar com outros coletivos, de lidar com pessoas diferentes, estranhas, assim, desconhecidas, para poder trocar e trocar na abertura, né, de peito aberto, assim, cabeça aberta, vamos lá, estamos aqui juntos, tá? Não tem porque a gente partir da divergência, partir do incongruente, né, vamos assim, partir e manter ele, assim, né, vamos fazer junto. Então, já agradecendo o convite de um coletivo de uma arte e outra, eu pelo menos tenho muito gosto por isso, por esses diálogos de dinâmicas outras, de propostas outras, de estética outras, assim. Apesar de não ter sido muito um diálogo, mas acho que esse é uma das coisas que motiva de fato, assim, né? a fazer essa troca, essa partilha, assim. E acho que falando em convite, né? Também acho importante a gente deixar muito claro, assim, a gente sublinhar que todos são muito bem-vindos e que a gente está agora num momento de finalização desse segundo número da revista. Então, os nossos encontros têm sido mais para discutir a publicação, questões de diagramação e etc., do que para traduzir, mas em breve, e aí quando provavelmente esse podcast vai ao ar, né? A gente já vai estar traduzindo novamente. E aí, de verdade, assim, os nossos encontros são sempre abertos, é só aparecer. E também é completamente sem compromisso, então se a pessoa quiser vir para participar uma vez, ver qual nunca mais aparecer, a gente não fica ofendido. Mas também se quiser colar e colar sempre, a gente também gosta. Então acho que é isso, né? A gente gosta muito de fazer rede, a gente gosta muito que as pessoas venham. Então, se você gostou do que a gente falou, estamos aí. Este podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da Companhia de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Este projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.